castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre o capítulo 20 de Jeremias. Capítulo 20. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo o texto. Nós vamos ler praticamente todo o capítulo e depois fazer uma breve explanação do mesmo. Capítulo 20. Acompanhe na sua Bíblia, apenas para que você seja orientado, praticamente do verso 1 até o verso de número 6, é uma descrição sobre Passur. Passur, quem é Passur? Passur foi o presidente do templo. No contexto do Velho Testamento, havia também uma liderança do templo. Lembrando que primeiro foi a questão do tabernáculo, no dia de Moisés, o templo foi construído a partir de Salomão, né? Davi comprou o terreno, Salomão construiu o templo, né? E havia toda uma organização no templo. E apesar da divisão do reino de Israel, o reino do norte, Israel tendo como capital Samaria, o reino do sul, Judá tendo como capital Jerusalém. É nesse contexto do reino dividido que acontece esses eventos. Por isso aqui há uma repetição de Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém como referência de todo esse conflito que está acontecendo de apostasia, de abandono da fé, tá? Então, do verso 1 ao verso de número 6, está falando de Passur, que é esse presidente do templo, como se fosse o líder, como se fosse o pastor da época, tá? E do verso de número 7 em diante, até o fim, está falando do que Jeremias está enxergando daquilo tudo. Como é que Jeremias está diante daquilo tudo? Só para que você entenda a descrição do texto, tá bom? Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os seus tesouros, reis de Judá, entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los-ás, levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, e tu e todos os teus inimigos, os quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, Jeremias falando, persuadiste-me ao Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos seus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece e dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá.
Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegremo-nos com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu, uma referência a Sodoma e Gomorra. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno, porque a minha mãe não foi a minha sepultura, ou por permanecer não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias, até o verso 18. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, rogamos-te, ó Deus, compreensão da palavra e, ó Deus, aprendizado com aquilo que ela nos traz, de coisas que fizeram de ruim, que possamos não repetir, de coisas que fizeram boas, que possamos aprender e aplicá-las à nossa vida com a Tua direção. E ajuda-nos, ó Deus, a suportar as aflições do tempo presente, como Jeremias também teve que aprender a lidar com as aflições dos seus dias. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa fala, a perseguição do profeta, a perseguição, enfrentamento e livramento, é o que nós temos no capítulo 20 de Jeremias. Em todo o cenário da vida sempre aparecerá opositores, e os opositores são os inimigos para testar você. Eu brinco que fala que em todo lugar sempre vai aparecer um secretário do mal, alguém para executar o plano do mal contra as nossas vidas. Às vezes é num contexto de uma família, sempre tem aquela pessoa que parece que está sempre afrontando você. Às vezes num contexto de trabalho, tem sempre aquela pessoa que vai questionar a sua fé, vai zombar de você. Às vezes no contexto inclusive de igreja, pode acontecer isso também, né? E às vezes no contexto da nossa vizinhança. Então sempre nós vamos ter uma circunstância que vamos ser expostos a um secretário do mal. Eu falo, às vezes Deus coloca algumas pessoas para agir. Deus permite que algumas pessoas venham, se aproximem de nós para nos atrapalhar, mas também para nos fazer crescer, né? E me parece que foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias é esse que está sendo testado. E não é diferente uma situação dessa, como também pode acontecer conosco, como acabei de citar. Havia no contexto do tempo daqueles dias a figura de Passur, que é o que nós encontramos aqui no verso de número 1. Passur, já começa com o nome dele. Passur, filho do sacerdote Imer. Se você entende, o sacerdócio, ele teve a sua origem através do irmão de Moisés. Quem foi irmão de Moisés? Arão. O sacerdócio araônico. Então havia uma linhagem sacerdotal através da tribo de Levi, que são os levitas, que a porção deles, ou seja, a herança deles, era servir a Deus ou no tabernáculo ou no templo. E você então entende que o tempo passou praticamente de Arão, Moisés, período lá atrás, no Êxodo, até chegar esses dias 627, que é o tempo aí em que Jeremias está profetizando. Então a gente tem todo esse tempo em que de fato a tribo de Levi, através do sacerdócio araônico, estava cumprindo a sua função. Só que naquele contexto, Passur era filho do sacerdote, como se o pai fosse o pastorzão e o filho fosse o pastorzinho, tá bom? Só para a gente deixar mais claro. Então Passur era esse presidente do templo, ele tinha uma função de liderança.
tá? E esse Passur, então, filho do sacerdote, ele não estava conectado com Deus para entender o que Deus estava fazendo naqueles dias e falando ao povo por meio do profeta Jeremias. Imer era o presidente da casa. Passur, então, era esse que tinha também essa responsabilidade com a casa de Deus. Porém, irmãos, Passur ouviu a profecia de Jeremias. Se você voltar um pouquinho no capítulo 19, volta aí a sua Bíblia, para que você me acompanhe aqui em termos de raciocínio, para a gente chegar lá no capítulo 20. No capítulo 19, Deus tinha dado uma palavra para Jeremias. E diz assim: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Lembra que no capítulo de número 18, Jeremias foi mandado ir para onde? Para a casa do oleiro. Aí agora Deus está falando assim: agora você vai lá e compra um jarro. Compra esse jarro, né? E pega os anciãos, pega a liderança, os sacerdotes, né? E sai até o vale de Imnom, né? Que está à entrada da porta do oleiro. Esse vale de Imnom, né? Eu não sei aqui na região, aqui na região tem algum lixão? Aqui na região do oeste aqui, tem algum lixão? Onde é, Everton? Você que fez assim? Onde é o lixão? Descarte. Então, Imnom é exatamente o lixão. Imnom é um vale para descarte. Deus falou assim, ó, e vai até Imnom, que está à entrada, e apregoai ali as minhas palavras. Ou seja, Jeremias cumpriu tudo aquilo. Jeremias então deveria comprar a botija, descer até Imnom, pregar, ajudar em Jerusalém e depois denunciar o pecado. E depois que ele pregasse, ele faria algo simbólico: pegar aquele jarro e jogar o jarro no chão e quebrar o jarro. Ele deveria fazer isso diante do povo e dizer para o povo o seguinte: Deus disse desse modo quebrará aquele povo e aquela cidade. Então a lição seria: olha, como esse vaso aqui, né, que eu comprei lá na casa do oleiro, está sendo quebrado, Deus vai quebrar a nação. Deus vai quebrar a nação, vai despedaçar a nação. Então seriam como esse vaso, né, que não poderia ser mais refeito e seria jogado os cacos também num outro depósito de lixo chamado Tofete. Tofete era um outro lixão, né? Tofete. Quando você vê esse nome na Bíblia, Tofete é um lixão, um depósito de lixo. Então Passur, ao ouvir aquela palavra de Jeremias, o que aconteceu? Passur falou: Deus vai fazer isso com a gente? Eu não aceito essa palavra. Parece que Passur já estava ligado à teologia da prosperidade, que não aceita a censura de Deus, né? Aquele povo que só acha que Deus só tem que fazer ficar rico, próspero, e que não aceita nenhum tipo de derrota, e aí tem que dar ordem para Deus, porque Deus está fazendo coisa errada. Passur falou assim: ó, eu não aceito essa palavra. Não gostou. E a partir desse momento, ele passou a perseguir o profeta Jeremias. E essa perseguição implicou em ações de Passur. Então a gente está entendendo o capítulo de número 19, do que aconteceu no 19, e agora para a gente chegar no capítulo 20 e entender o que está acontecendo com o profeta. A minha pergunta aqui, se os irmãos de casa pudessem nos responder, mas Jeremias tinha feito alguma coisa errada? Não. O que ele estava fazendo? Pregando. O que ele estava dizendo? Ó, gente, Deus está mandando dizer isso. Ele era apenas o quê? Um porta-voz da palavra. O que você é hoje? Você, como membro da Igreja de Cristo, você também é um porta-voz. Nós somos arautos. Nós somos os mensageiros, nós somos os embaixadores. Que mensagem a gente tem? Aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E tal qual
Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3:16, toda a escritura é útil para a correção, para o ensino, para a repreensão, para que todo homem seja educado na justiça. Né? Então hoje, quando nós abrimos a Bíblia, nós como igreja exercemos um ministério profético. Não é profetada como alguns fazem aí e falam, chegam a dizer, eis que digo que o Senhor, isso aí é profetado. Nós não somos disso, nós não somos dessa linha. Nós somos de abrir a Bíblia e o quê? Ensinar a Bíblia, falar da palavra de Deus, tá? E Jeremias então é esse que naquele contexto Deus falava de maneira muito clara e direta com os profetas por conta das ações teofânicas de Deus, né? Deus tinha um modus operandi de se manifestar falando diretamente. A voz de Deus era ouvida e o profeta reproduzia aquilo, escrevia aquilo e comunicava aquilo ao povo, né? Então é nesse contexto que Jeremias está vivendo. Então quando ele traz essa palavra de que Judá e Jerusalém seriam como aquela botija quebrada, o presidente do templo, da casa de Deus, não gosta. Aí, gente, a gente começa a ver o seguinte: a perseguição sobre o profeta. A gente tem que entender o seguinte: o que está acontecendo aqui é que quando pessoas não conseguem discernir a vontade de Deus, quando pessoas não conseguem discernir a palavra de Deus, e Paulo vai ensinar que o homem natural, quem se lembra? Não aceita as coisas de quê? Do Espírito de Deus, porque essas coisas lhe são o quê? Loucura. O homem sem Deus, ele não vai entender verdades eternas, a não ser que Deus abra os olhos, abra os ouvidos, abra o entendimento, porque sem o discernimento das coisas espirituais vai ficar a mente natural, e a mente natural não discerne as coisas do Espírito. Então, independente de pastor aqui ser alguém que estivesse ligado ao sacerdócio, mas parece que pastor era alguém que estava cumprindo uma função sem ter um senso de vocação, sem ter um senso de chamado, sem ter a percepção de fato quem era Deus. Talvez ele ligou a questão no modus que a gente fala, ligou no piloto automático e foi fazendo, sem ter o quê? Entendimento, discernimento daquilo que Deus queria acerca da nação de Israel. Com Deus. Então era alguém que estava conectado à execução das atividades do templo, mas não tinha mais aquela vida, aquela devoção, aquela comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Então, modus automático ficou operante, apenas no modo operativo, porque não tinha conexão com Deus. Era essa a realidade. Então, por conta disso, a palavra que Jeremias trouxe de que Deus humilharia a nação, porque quebrar seria um ato de ser humilhado, ele não gosta. E aí, gente, descrevendo o texto, vai dizer que a partir desse momento Jeremias passou a passar por níveis absurdos de perseguição. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com os amigos de Daniel, isso aconteceu com Elias, isso aconteceu no contexto do Novo Testamento com os apóstolos, isso aconteceu com o nosso mestre maior, com Jesus. O que Jesus Cristo fez para gerar tanto ódio nos judeus, nos romanos contra ele? Ele falava da graça, ele falava do amor, ele curava pessoas, mas as pessoas não tinham discernimento, não tinham ouvidos, não tinham olhos espirituais. É exatamente isso que está acontecendo. A perseguição implicou, Passu,
Segundo texto, verso 2, ele feriu o profeta. Segundo, Passur pega o profeta Jeremias, o enviado de Deus, e coloca Jeremias num tronco, à vista de todo o povo. Um momento de vexame, de vergonha, de exposição vexatória. Jeremias, então, irmãos, diante desse quadro, ele vai se pronunciar. E a partir do verso de número 3, ele vai dizer assim, que vendo aquele quadro e o que Passur estava causando contra ele, ele diz assim: Passur, o seu nome não mais será Passur, mas será terror por todos os lados. Significa, você é um tirano, você é um déspota, você é um opressor. As suas ações contra mim se mostram absurdas, você é um terror. E amados, aqui, até esse momento, Jeremias está fazendo um diagnóstico claro. E nós sabemos que todo aquele que se opõe às verdades eternas de Deus, o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, nos ensina: quem comigo não ajunta, espalha. Então, Passur, que deveria estar ladeado a Jeremias, Passur estava contra aquilo que Jeremias fazia em nome do Senhor. E aí ele falou: Passur, o seu nome não será mais Passur, mas terror por todos os lados. E aí, ao invés de Jeremias recuar diante da mensagem que ele havia dito, ele reafirma. E no verso de número 6 ele fala assim: entregarei nas mãos de seus inimigos, tomarão vocês e os levarão para a Babilônia. Verso 6 fala assim: e tu, Passur, será cativo da Babilônia, onde morrerás, e teus inimigos, como falsos profetas, também serão aniquilados. Ou seja, Jeremias não abre mão daquilo que ele recebeu de Deus para comunicar. Eu citei na semana passada o quanto Pedro e João também fizeram isso. Vocês se lembram que eles curam o coxo à porta do templo? E após a cura daquele coxo, Atos capítulo 3, há um alvoroço, as pessoas ficam espantadas porque aquele homem foi curado. Chega aos ouvidos das autoridades, que mandam prender Pedro e João e tentam cercear a liberdade de Pedro e João, mandando que eles fossem presos, depois soltos, e falam: vocês vão ser soltos, mas a partir de agora, cala a boca, fica quieto. Aí Pedro e João falaram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Pode fazer qualquer coisa, mas nós não vamos calar a nossa boca. Jeremias faz a mesma coisa. Ele não se cala diante daquela mensagem que ele tinha que comunicar àquele povo. E ainda fala: olha, o resultado de toda essa oposição, que não somente Passur, mas Judá, Jerusalém, Israel como um todo estava tendo contra Deus, causaria em Deus agora tamanha ira que Deus levantaria um opressor, que seria a Babilônia, Nabucodonosor, para ser a sentença de Deus sobre Israel. E aí, gente, isso gerou um estado de angústia no profeta. No verso de número 7, começa então percebemos o que está acontecendo com o profeta diante desse fato, dessa narrativa. Vamos ler junto aqui, os irmãos? Vamos lá? 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Se fosse você, o que você faria nessas condições? Perseguição, oposição, maus tratos físicos, colocado no tronco, você exposto a um nível de vexame, estão ferindo você, estão zombando de você, o que você faria? Ou, o que você tem feito? Tem hora que o sangue sobe, né? Tem hora que o sangue sobe, às vezes a nossa reação quase que é de revide, né? Jesus já nos ensinou lá atrás que às vezes, ou às vezes não sempre, quando alguém bater a nossa face, vai ter momentos que a gente vai ter que dar outra.
E Jeremias é aquele irmão, irmãos, que quando está passando por tudo isso, ele fala algo tremendo. Ele fala assim: persuadiste-me ao Senhor e persuadido fiquei, mais forte do que eu prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Jeremias está falando assim: Deus, o convencimento de que o Senhor trouxe sobre a minha vida acerca daquilo que eu devo fazer é tão grande, que nessa persuasão, que se a gente olhar para João capítulo de número 16, você se lembra lá que fala assim, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E antes disso ele fala que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus falando que ele enviaria um outro Consolador. Se a gente nos remetermos para João capítulo 14, capítulo 16, a gente vai lembrar dessa frase, de que a ação de Deus na nossa vida é tão profunda, é tão convencedora, que Jeremias fala assim: eu fui tão persuadido por Deus acerca da minha vocação, do meu chamado, do que eu devo fazer, eu fui persuadido pelo Senhor e persuadido fiquei. Eu não fui convencido contrário de que aquilo que eu estou fazendo esteja errado, mas fui convencido de que nessa persuasão o que eu estou fazendo é certo. Eu estou sendo persuadido dia após dia por aquilo que Deus me ensina acerca daquilo que Ele é. E a despeito de toda oposição, de toda zombaria, eu estou mantendo, é como se Jeremias fala, eu estou mantendo meu senso de vocação. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. Jeremias tinha um profundo senso de vocação, mais forte que ele. Jeremias se sente escarneado, zombado todo dia, mas ele fala: eu fui persuadido. E essa persuasão que veio sobre mim é tamanha que, a despeito de qualquer sofrimento e perseguição que eu experimente, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem me falado. Irmãos, um grande ensino para nós. Diante de perseguição, muitas pessoas desistem. Você se lembra lá que Jesus fala sobre a parábola das sementes? Caiu à beira do caminho, caiu no meio dos espinhos, caiu em solo rochoso, caiu em boa terra. Em uma delas, Jesus fala de que há pessoas que às vezes ouvem a palavra, ficam encantadas, começa a brotar alguma coisa, mas em vindo a perseguição, logo abandonam, logo dão para trás. Eu não quero ser um profeta do caos para a igreja, mas pelo que eu entendo das Escrituras, ao longo de tantos anos lendo as Escrituras, os dias não serão bons daqui para frente, irmãos. Serão difíceis. E se nós não tivermos um senso de vocação, como Jeremias falou, persuadido fui pelo Senhor, persuadido fiquei. Eu tenho um senso de vocação que, a despeito das dificuldades que eu enfrento, eu sigo caminhando. Se nós não tivermos um senso de vocação, nós podemos ser tal qual essa semente plantada no meio dos espinhos, que vem a fascinação, que vem as questões de oposição, de perseguição, os tempos difíceis, e vão sufocando a palavra, sufocando aquilo que o Senhor semeou. Mas permitimos que algo sufoque e traga grande prejuízo. Então, isso me ensina. Jeremias não tinha previsto as tribulações que sofreria no cumprimento da tarefa, mas elas vieram. Se eu fosse contar cada luta que pastoralmente eu já passei ao longo desses 28 anos, 29 anos, fiz 29 anos de ordenação agora no dia 9 de fevereiro. Se eu pudesse contar cada uma delas,
Cada uma delas, aí alguém poderia falar: pastor, como é que você consegue ainda continuar? Sabe por quê, irmãos? Senso de vocação, de obediência a Deus. Porque se a gente olhar aos olhos nus, você não faz. E eu tenho certeza que você também, até na caminhada cristã, se olhar a olhos nus, você não continua. Mas, amados, aquele que nos chamou é maior que nós. E o Espírito Santo que Ele nos concedeu é maior que nós. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós. A graça de Deus já estava sobre Jeremias. E, amados, isso nos ensina o quanto Jeremias tinha que ter um senso de vocação. Por causa da palavra, irmãos, ele tinha a impressão de ter sido enganado. Mas ele falou, tornou um opróbrio, um ludíbrio, que é o que ele diz aqui, deixa eu ver aqui, no verso de número 8, ele fala assim: porque sempre falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, um ludíbrio. Ou seja, ele estava pregando, mas as pessoas estavam olhando para ele e falando: o que você está falando? Que loucura é essa? Você se lembra que Paulo, um dos momentos que ele está pregando no contexto do Novo Testamento, na descrição do livro de Atos, eles falam: Paulo, as muitas letras te fazem... Quem se lembra? Paulo, você está louco? Você está louco? Você está louco? Você está bem da cabeça? Porque aquilo que Paulo está falando está confrontando o estilo de vida, a ética, valores, a pseudo-teologia que estava na cabeça deles, as filosofias, todas elas de influência grega, de influência pagã. E Paulo está confrontando, falando: olha, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, Ele tem uma palavra de vida eterna. E, gente, Paulo, o que é isso que você está falando? As muitas letras estão te fazendo você ficar louco. Um dia eu ouvi isso. Tempo que eu estava muito cansado e eu estava participando de um culto da UPH, na terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E eu estava tão exausto mentalmente que eu estava sentado no banco da igreja, não era pastor ordenado, era licenciado. Eu estava sentado, irmãos, eu fui caindo assim, ó. Eu tive um apagão dentro da igreja. Caí. Apaguei. Aí correram, me levaram no hospital. Aí eu vi um taxa de glicemia, glicose, aquela coisa toda, e estava baixo. Eu estava no estado de exaustão. Aí alguém depois me falou: ô Ednei, nossa, você estuda muito, você lê muito, para com isso, rapaz. Para com isso. E gente que não deveria falar isso comigo, né? Talvez você está trabalhando muito, diminua. Uma palavra que quando a gente é novo, a gente fica cheio de gás, né? Entusiasmado para fazer tudo, né? Irmãos, Jeremias ouviu essas coisas, né? Ele falou: Senhor, eu me tornei opróbrio, motivo de zombaria para com as pessoas, porque eu levo a tua palavra. E apesar da dor e do sofrimento, o fato de ser perseguido, Jeremias não aceita a hipótese de deixar de pensar ou falar das coisas de Deus, né? A palavra de Deus nele exerceu uma pressão tão grande que ele não podia resistir. Se você olhar em Amós capítulo 3, verso 7, né? Aí Amós 3, 7 fala assim: falou o Senhor, quem não profetizará? Quando Deus fala alguma coisa, como é que eu não vou reproduzir aquilo que Deus colocou na minha boca para dizer? Se Deus ministrou, se Deus falou, como é que eu vou fechar a minha boca? Então Jeremias é esse, irmãos, que não abre mão daquilo que Deus colocou na sua boca para falar. E aí, no verso 9, ele fala assim: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente,
encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, não posso suportar. É como se Jeremias fosse tomado de uma compulsão interna. Fosse, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de comunicar, apesar desses momentos difíceis. Amados, é o que também nós temos que entender. Pandemia, não vamos estar mais num contexto de liberdade, de contato com as pessoas, mas a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de comunicar essas verdades, porque é a palavra que transforma o pecador, é a palavra que confronta o pecado para trazer a correção e a redenção, a salvação. Jeremias foi tomado então por essa compulsão interna de falar aquilo que ele não conseguia negar por ordem de Deus, a nação. Ele não tinha como não pregar isso. Voltando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim tem um peso, pesa essa obrigação. É o que Jeremias está falando. Não posso, não tem como. Então, meu irmão, minha irmã, você pode até falar assim: pastor, mas eu não sei ter os argumentos que um evangelista, um pastor tem para falar de Deus para as pessoas. Eu já disse aqui, fale de maneira simples, ore. Você quer que eu ore por você? Faça uma oração. Apenas leia um texto e peça que Deus ministre sobre a vida de quem ouviu, mas não deixa de falar, porque sobre nós pesa essa obrigação. E a pandemia, nesse momento que nós estamos passando, não nos isenta de deixar de pregar, porque a pandemia está aí. Mas a pandemia pode ser uma grande oportunidade para levar a palavra a pessoas que estão num quadro de desespero. Se nós ficamos assustados, imagina quem não conhece Deus. Então, a oportunidade que você tem de falar. Na perseguição, irmãos, Jeremias se torna refém das próprias palavras que são vistas como um insulto aos judeus. Pois onde já se viu sermos um povo derrotado? Os israelitas estavam pensando: onde já se viu nós, o povo da aliança, nós, o povo da revelação, sermos derrotados e levados cativos para Babilônia? Onde já se viu isso? E aí o povo começa a murmurar, a reclamar. E aí muitas pessoas começam a abandonar o profeta. Ele fala assim: eu estou sendo abandonado. Todos os íntimos amigos aguardam que eu tropece, desejam puni-lo e em cima das suas palavras. Jeremias é esse, irmãos, que vivenciou a partir disso um estado de angústia. O que eu quero que você comece a entender? Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. E ele encerra a frase curta e pontual: mas eu venci o mundo. Confia nisso. As aflições não foram objeto de... Jesus não nos enganou dizendo que nós não teríamos dificuldade. Ele não nos enganou. Ele falou: vai ter dificuldade, né? Às vezes essas dificuldades, elas vêm sobre nós, e se a gente está num ponto de equilíbrio, essas dificuldades podem nos desestabilizar, tirar-nos desse ponto. E me parece, irmãos, que aquelas dificuldades foram se intensificando num grau de dificuldade cada vez maior, que em algum momento desestabilizou o profeta Jeremias. Aí a minha pergunta é: será que isso pode acontecer com você? Será que isso pode acontecer comigo? Será que isso pode acontecer com cada um de nós? Sim, pode acontecer conosco. Essas dificuldades podem vir sobre nós. E aí, se a gente pensar no que está acontecendo com Jeremias, esse pensamento que veio sobre ele, Jeremias vivenciou um pensamento dividido entre a confiança e a dura realidade do sofrimento que ele estava passando, onde ele questiona a sua existência.
o profeta tem um momento de crise. Do verso 11 ao verso 18, eu quero destacar aqui esse pensamento que Jeremias passa a ter, que me fez levar a lembrar de um pensamento de um filósofo chamado René Descartes. Dá uma fechada nessa janela para mim, faz favor. René Descartes é um filósofo que certamente você já deve ter ouvido uma frase dele que diz assim: se penso... Quem é que já ouviu isso? É um filósofo. Os filósofos viveram lá 300, 400 anos antes de Cristo. Ele cunhou essa frase: se penso, logo existo. E aí ele cria então o que chama de método cartesiano, né? No século XVII. E a busca, esse pensamento é a busca pela certeza, né? Parece que ao contrário de Descartes, né, que fala, se eu estou pensando, se está vindo pensamento na minha mente, é um sinal que eu tô vivo, eu existo, né? O que aconteceu? Talvez todas essas dificuldades, todos esses problemas que vieram sobre a vida do profeta, trouxeram sobre ele um manto de escuridão. E esse manto de escuridão, né, vindo sobre o profeta, fez com que a mente dele, os pensamentos dele ficassem confusos. Pode vir isso sobre nós, gente? Pode. Se nós olharmos as palavras que Jeremias começa a dizer aqui, se a gente olhar assim, gente, esse homem não sabe nada de Deus, esse homem não tem experiência nenhuma com Deus. Isso nos faz pensar que por trás do profeta tinha um homem. Por trás do ministério tinha uma pessoa. Aí eu quero dizer, por trás dos nossos cargos tem uma pessoa. Por trás dos papéis sociais que nós representamos, marido, esposa, filho, vó, vô, pastor, presbítero, diácono, louvor, teatro da igreja, o que for, por trás de cada papel desse que a gente representa, papel social, tem uma pessoa. Por trás do profeta tinha o quê? Uma pessoa. A despeito de todo esse momento que ele fala, olha, persuadido fui pelo Senhor e persuadido fiquei. Por trás do profeta tinha uma pessoa. Essa persuasão era fortíssima sobre ele, que ele não conseguia deixar de fazer e falar o que tinha que falar, porque Deus assim o ordenou. Tem gente que acha que é um grande glamour a gente vir para o púlpito e subir no púlpito e pregar. Irmãos, quantas e quantas vezes, eu confesso, eu vinha para o púlpito, não aqui, ao longo desses anos, arrebentado, e tinha que falar, e tinha que pregar. Arrebentado porque tinha algum nível de angústia, de sofrimento meu, arrebentado porque às vezes a minha esposa não estava bem de saúde, cirurgias, momentos difíceis, arrebentado porque estava aborrecido com alguma situação de filhos, arrebentado por alguma preocupação com algum membro da igreja, e tinha que subir no púlpito e pregar. E às vezes quem está vendo, nossa, a vida de pastor é muito facinho, né? Às vezes a gente vem, gente, arrebentado, e pouca gente às vezes consegue entender isso. Na Coreia, os pastores lá têm uma prática que, porque às vezes acontece que você vem para a igreja e no caminho acontece alguma coisa, como hoje, por exemplo, eu fui ligar o carro, meu carro não ligou, faltando 15 minutos para eu vir para cá. Aquilo tenta o quê? Desestabilizar a gente. A mim, vamos chamar o Uber. Tentei uma vez, não deu certo, já chamamos o Uber. Chegar aqui, desestabiliza. Mas às vezes não é um evento como esse, às vezes é uma fala. Alguém que fala alguma coisa, ou em casa, ou na igreja, um comentário, uma fala, e aquilo tenta
na Coreia, eles fazem o seguinte: pastor, sábado, falar com Deus, oração, domingo ele chega para pregar, ele não tem contato com ninguém, que ele vai ter contato diretamente no púlpito, para falar da palavra de Deus, para que não seja contaminado com nenhum tipo de situação que tire daquele ponto de equilíbrio e possa prejudicar a palavra do Senhor. Jeremias, irmãos, é esse que está vivendo esse momento de crise agora. E ao contrário de Descartes, que falou: se penso, logo existo, Jeremias está falando: eu não quero existir, eu não quero viver, a vida para mim está complicada. E ele entra em uma crise que começa a falar alguma dessas coisas, atrelada ao nível de angústia, ao nível de sofrimento que ele está tendo. Lembrando que por trás do profeta tem uma pessoa. Nunca se esqueça disso. E a gente acha, muitas vezes, que o outro é obrigado a estar o tempo todo rindo até aqui para a gente. Às vezes a gente não está bem. Talvez alguns pudessem perguntar: não, Jeremias, você tem que suportar isso, você tem que lidar com isso. Você não é profeta? Como às vezes eu já ouvi. Mas você não é pastor? E às vezes você não é psicólogo? Por trás do psicólogo tem uma pessoa, por trás do pastor tem uma pessoa, por trás do presbítero tem uma pessoa, por trás da esposa tem uma pessoa, por trás de cada um de nós tem uma pessoa, das funções que nós executamos. E não nos isenta passarmos por perguntas, questionamentos, análises, e até falarmos algumas coisas que nós comumente não falamos. Até então, puxa vida, tudo que Jeremias tinha dito era coisa tremenda, mas agora Jeremias fala assim: maldito o dia em que eu nasci. Jeremias fala assim: não seja bendito aquela que me deu a luz, a minha mãe. Ou seja, minha mãe não tinha que ter me gerado. Fala: maldito o homem que deu as novas a meu pai, porque eu nasci. Irmãos, o dia do nascimento de uma criança é tão maravilhoso. Eu me lembro muito bem que quando nasceu a minha filha, eu fui no hospital, acompanhei a minha esposa, e quando eu tive a Isabela no colo, eu fiquei encantado, fiquei assim, embasbacado, fiquei assim bobo, anestesiado. E eu me lembro muito bem que estava a minha sogra e a avó da minha esposa, a bisavó e a avó, aguardando para pegar a criança, e eu com a Isabela lá. E a bisavó era muito bocuda, ela falou assim: você não vai dar essa criança para nós, não? Quando nasce uma criança, gente, como é que pode a beleza, a complexidade na união de um homem e uma mulher formar uma outra pessoa com traços tão perfeitos? Gente, eu fiquei... Aí Jeremias está falando: maldito o dia que eu nasci, maldito aquele que falou que eu tinha nascido. Palavras duras na boca do profeta. Por que não permaneceu a minha mãe grávida perpetuamente? Olha só, ele queria que a mãe dele ficasse de barriga, não 9 meses, mas a vida toda. Já pensou? Pensa numa situação dessa. Burro, né? Acho que é quase 1 ano, né? Elefante também, quase 2 anos. Ele falou: não, minha mãe tinha que ficar grávida a vida toda, para eu não vir ao mundo. Então percebam a fala do profeta, que revela o seu estado de quê? De angústia, de dor, de sofrimento. Ele fala: porque saí eu do ventre, só vejo trabalho e tristeza. Estou olhando aqui, Israel, Judá, nossa, só trabalho e tristeza. Jeremias, irmãos, vê uma realidade que lhe assusta, e quando ele olha para essa realidade sem a ótica dos olhos de Deus, essa realidade o faz recuar e voltar para dentro de si mesmo, onde a existência dele fica sem sentido.
Melhor não existir do que existir e ter que lidar com isso. Como podemos pensar, melhor não existir do que ter que lidar com o coronavírus. Melhor não existir do que lidar com esse momento que as pessoas estão sem esperança, sem expectativa, sem trabalho, perdendo emprego, sem provisão de alimento, cerceamento de liberdade. Melhor não existir. E pessoas que andam ou pensam assim, sem Deus, o caminho delas tem sido praticamente o caminho do suicídio. A perda de esperança, de expectativas. Querem tanto viver, mas não dão conta dessa dor que a morte se torna o caminho. No caso de Jeremias, ele não fala aqui de eliminar a própria vida, mas ele está falando aqui de não ter nascido, não ter existido. É uma crise de existência que ele está trazendo para nós. Estava mentalmente confuso, com traços de uma depressão situacional, alguma coisa assim. Irmãos, o lado humano do profeta nos faz entender a fragilidade que todos nós temos diante de momentos de aflições e perseguições. Mostra um humano frágil, carente. Ele faz mais uma confissão, lamenta. Ele se lamenta por conta de tudo aquilo, e é possível que ele tenha até excedido nas suas palavras, mas ele estava desesperado em ver aquele cenário. A disposição em obedecer ao chamado de Deus estava sendo frontalmente confrontada. A rejeição a Deus e ao profeta gerou uma crise existencial e espiritual. Confessando aqui, em 1996, eu estava pastoreando em São Paulo, Mirassol. Entrei num estado de angústia tão grande, porque você prega, você ensina, você ministra, e a devolutiva disso estava sendo muito pouca. E eu fiquei no estado de angústia, questionando meu chamado, vocação. Deus, será que é isso mesmo? Será que o Senhor me chamou mesmo para ser pastor? Porque pregava, esmerava, orava, santificava, fazia tudo, e o povo vivendo uma vida longe do Senhor. E foi um momento, irmãos, que Deus abriu caminhos para que eu pudesse ir para a Coreia do Sul. Aí Deus abriu o caminho de forma que eu pude fazer uma viagem para a Coreia, onde nós temos as maiores igrejas presbiterianas do mundo. Eu já compartilhei aqui com a igreja, 50 mil, 80 mil, 100 mil membros, mega igrejas, reuniões de oração, 4, 5 horas da manhã, com 10 mil pessoas, 6 mil pessoas, né? Movimento de oração no país todo, a ética cristã perpassando ou ultrapassando as fronteiras da igreja, de maneira que o primeiro escalão da Coreia do Sul praticamente eram presbíteros da igreja. Dentre eles, o presidente era um presbítero da igreja. Os ministros de Estado eram presbíteros das igrejas presbiterianas. Eu tive com 2, pelo menos, lá, ministro da Defesa e ministro da Educação. A gente pôde ter contato com essas pessoas que eram membros comuns de igrejas. Aí aquilo foi um reacendimento da minha fé, uma renovação espiritual, que eu pude ver Deus, o que Deus estava fazendo lá, e o quanto era importante. Nós aprendemos com aquela igreja que oração é o grande caminho para o reavivamento e para o realinhamento da nossa vida com Deus. E foi um momento muito importante de renovo espiritual. Mas, irmãos, confesso que foi um tempo muito difícil, de crise. E é possível que você, como crente, também tenha suas crises, como Jeremias teve, seu lado humano, oposição, aflições, dificuldades. Mas nada disso, irmãos, como esse manto da escuridão, pode sufocar o seu chamado para servir a Deus, e tal qual a Bíblia nos ensina: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o lado espiritual desse profeta
E esse outro lado, ou o outro lado da moeda na vida de Jeremias, foi o fato de que, apesar de todo esse momento de questionamento do profeta, Deus não o abandonou. Deus não se afastou dele. Jeremias foi esse homem que não foi abandonado pelo Senhor. Por mais que ele pensasse estar sozinho, o Senhor tinha o melhor para ele. E o verso de número 11 nos declara algo precioso. Quero que os irmãos leiam comigo esse verso. Vamos ler junto? Verso 11, vamos lá? Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão a ponta perpétua que jamais se esquecerá. 12 também. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Gente, Jeremias então está dizendo assim: apesar de eu estar dizendo essas loucuras, essas besteiras, Deus está comigo. É bem provável, irmãos, que você nunca tenha dito isso, mas alguns desses pensamentos podem ter ocupado a sua mente. Alguns desses pensamentos de pessimismo, de desastre, de destruição e de confusão pode ter passado por sua mente. E o fato de você não ter dito isso fez com que você ficasse preso nesses pensamentos, que pode até ter te levado a um momento de depressão espiritual, de estado de sofrimento, de isolamento, de vou calar, vou ficar quieto porque estou passando por isso tudo. É bem provável que tudo isso tenha acontecido, como aconteceu lá no profeta. Mas aí o que nós temos aqui: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. Deus guerrearia as suas guerras contra Passur e os inimigos de Jeremias. Deus imporia derrota acachapante, vergonhosa sobre os seus inimigos. Ao lembrar disso, a fé de Jeremias se eleva. E no verso de número 12, ele traz para nós essa declaração tremenda, como algo apoteótico: tu estás comigo. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite que eu veja a tua vingança. Você se lembra do Salmo de número 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença ou perante os meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, Davi está falando o que Jeremias falou nos Salmos, que mais consola as nossas vidas, que mais a gente lê e com frequência recorre no momento de dificuldade: Senhor, o Senhor está comigo. Jeremias é que faz essa declaração. Parece até um tanto antagônica entre o profeta que revela na sua humanidade um conflito e o profeta que fala: não, mas Deus não me abandonou. Eu posso estar tendo esses pensamentos confusos, mas Deus está comigo. Irmãos, a vida dele estava passando por todo aquele alvoroço de oposição, maldade, violência, exposição pública, por causa da sua obediência a Deus e rebeldia do povo. Jeremias se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Mas ele reconhece que Deus prova, permite que o justo seja provado, passe por testes rigorosíssimos. Não sei se você tem boa memória, um dos primeiros sermões que eu preguei aqui nos momentos de pandemia, quando começou tudo, foi sobre o texto de Coríntios que fala: se as nossas obras forem pau, palha, feno, pedra preciosa ou ouro, cada uma delas será provada pelo fogo. E eu continuo entendendo, irmãos, que essa palavra é muito viva nesses tempos de dificuldade. As obras de cada um vai ser provada pelo fogo. E o fogo tem sido as dificuldades, os flagelos, as provações. E Jeremias está falando: eu reconheço que Deus prova. Deus nos permite passarmos pelo fogo. Ele
ele fala que esse Deus esquadrinha afetos e motivação do coração. Ele vai querer saber como é que a gente está diante desse momento de dificuldade, para ver qual a nossa verdadeira intenção, a intenção do nosso coração. A intenção do profeta, irmãos, era mais pura, a intenção dele era mais verdadeira, de levar Israel a reconhecer o seu pecado e trazer o seu povo de volta para Deus. E por mais que aquela mensagem fosse dura e incomodasse, era o remédio amargo que Deus tinha para curar a maldade da nação, o pecado da nação. Quando Jeremias chegou ao seu limite, ou o limite das suas forças, a maré mudou. E ele encontra forças para louvar a Deus, que é o que nós temos no verso de número 13. Quando ele diz assim, olha, apesar de tudo isso, ele faz como que uma petição: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Foi lido aqui o Salmo de número 56, 57, né? No início, que fala disso, que fala desse momento de dificuldade, mas do livramento que Deus dá. Jeremias está falando isso, olha, Deus livra. Quando Jeremias chegou ao seu limite, irmãos, das suas forças, Deus estava lá. E a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 10, 13, não nos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Apesar do limite, cansaço, lamento, perseguição, Jeremias encontra forças para seguir em frente e diz: cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou a alma do necessitado. A razão, o motivo de louvor de Jeremias, concluo. Primeiro, a confiança de que o Senhor estaria livrando. O Senhor livrou a alma do necessitado. Isso significa que espiritualmente Jeremias sentia-se fortalecido diante daquela perseguição deflagrada por seus inimigos e malfeitores, mas o Senhor estava com ele e o Senhor o livraria. Segundo, que Deus continuou sendo o motivo do louvor de Jeremias. Que Deus continue sendo o motivo do nosso louvor, apesar da pandemia, apesar dos tempos difíceis. E quem sabe tenha sido por esse motivo que lá em Lamentações, capítulo 3, verso 28, Jeremias falou aquela palavra tão preciosa que acalenta o nosso coração. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele que fala isso. E ele também diz em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias foi consolado, confortado e renovado. Mais à frente, vocês vão ver que teve outras aflições, mas ele não deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. Amém, irmãos? Amém?